noite a todos, sejam muito bem-vindos, né? É um prazer, uma alegria. Eu, particularmente, estou de volta depois de um razoável tempo e também me sinto muito feliz de estar aqui. Então, vamos começar aqui à nossa esquerda com o nosso amigo Tiago. Boa noite, Tiago. Boa noite, pessoal. Satisfação para a gente estar aqui. Vamos embora. Parei de beber bebida alcoólica há 1 ano. Converso com meu marido da importância de abandonar esse hábito. Ele diz que bebe socialmente e só às vezes, e não tem problema. Mesmo bebendo socialmente e esporadicamente, atraímos espíritos viciados em álcool? E se for cerveja sem álcool, atraímos também esses espíritos? Boa. Boa pergunta, viu? Eu creio, gente, que essa pergunta, ela dá margem para interpretações também diferenciadas, que uma coisa boa da doutrina espírita é que ela não amarra a gente numa interpretação apenas de um ensinamento que os espíritos vêm trazer para nós aqui. Então, eu creio que essa pergunta, podem, né, se tiver visões diferentes aqui, podem ficar à vontade para falar. Mas veja bem, quando a gente pega o Livro dos Espíritos, tem uma parte lá que fala assim, o ensaio sobre as sensações dos espíritos, ensaio teórico sobre as sensações nos espíritos. E lá os espíritos, eles são categóricos em dizer que o espírito ele não tem necessidade da matéria, de nenhuma espécie, depois que ele está desencarnado. Então, ele não precisa de se alimentar, ele não precisa de beber, eles são categóricos em dizer isso. O que acontece? Quando a gente está muito ainda apegado à matéria e apegado a certos tipos de refeições e de bebidas, nós ficamos assim, numa dependência mental, psicológica daquele alimento, ou, né, qualquer coisa que seja. O espírito ele pode pensar que ele necessita daquele alimento ou daquela bebida. Então, ele vai tentar, entre aspas, obsidiar, porque quando a gente fala obsessão, a gente acha que às vezes é só uma coisa muito ruim, né? Um espírito ruim que quer uma maldade. Não, às vezes o espírito ele só quer satisfazer uma vontade que ele tem ali. Né? Eu gosto muito de comer pizza e eu desencarno. E eu estou desencarnado, estou na minha casa, de repente o pessoal pede pizza. E o pessoal vai comer pizza, e eu gosto. É óbvio que eu vou agarrar em alguém ali, vou ficar coladinho dela e vou tentar, aí é que está, ter a sensação de como é comer pizza, porque eu não preciso mais. O espírito não precisa. É a mesma coisa do álcool. O espírito ele não precisa mais do álcool. Mas quando ele entra numa simbiose com o encarnado que vai tomar aquele álcool, é como se ele tivesse aquela sensação. Não é? A pessoa que fez a pergunta vai entender isso lendo o livro Sexo e Destino. Tem um exemplo clássico que eles citam, né, de uma simbiose espiritual nesse sentido, onde o personagem lá ele toma um gole de uísque, e na mesma hora um espírito está lá e como se ele sorvesse aquele líquido. Né? Mas é óbvio que ele não está sorvendo a bebida em si, mas a sensação da bebida. Então os espíritos eles podem ter a sensação, mas eles não precisam daquilo. Né? Na Revista Espírita, de 1860, tem um caso que é interessantíssimo. Só vocês colocarem no Google, assim, Revista Espírita, 1860, caso do Baltazar. É um espírito que chega, né? Gente, eu não estou inventando, está lá. O espírito chega na Sociedade Espírita, né, de Estudos Espírita, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e ele chega na reunião mediúnica, ele é um espírito, ele chega falando assim, gosto da boa mesa e das mulheres, viva o melão, o licor e o café. Ele chega na mesa falando desse jeito. Aí o Kardec pergunta para ele, não, mas você toma café? Você toma o licor? Aí ele responde, ele fala assim, olha, eu, como espírito, eu sei que eu não consigo beber e tomar, mas é como se eu tivesse essa sensação. Então, a questão da bebida, do álcool, quando bebe uma cerveja sem álcool, pode ser que tenha um espírito ali que entre numa simbiose para tentar pegar a sensação de que está tomando a cerveja? Pode. Porque o que vai atrair ele não é tão o álcool em si, mas a sensação daquele que está tomando a bebida alcoólica. Entende? Então, mesmo que for esporadicamente, vou tomar de vez em quando uma bebidinha aqui, outra ali, pode ser sim que tenha um espírito do lado e que vai tentar ter essa sensação da bebida? Pode. Tá? Pode haver. Como eu disse, isso é um pouco controverso, eu acho, mas se vocês quiserem complementar com alguma informação. Eu, particularmente, concordo com o que você falou. Se o Ives quiser acrescentar alguma coisa, Ives. Não acrescento, não. Acho que também está muito boa a resposta. Então, tá bom.
Existem cidades espirituais em cada região do planeta. Por exemplo, nosso lar recebe apenas espíritos que vivem no Brasil, em alguma região específica, ou vêm de qualquer lugar do mundo? É uma pergunta interessante, mas pelo que a gente compreendeu até agora da literatura espírita, principalmente da literatura de André Luiz, né? Lembrando que André Luiz é chamado por nós espíritas de o repórter da espiritualidade. Eu acredito que a grande missão dele é exatamente descortinar para nós este mundo espiritual. Porque esse mundo espiritual ele era muito abstrato, uma coisa de difícil entendimento. O próprio Allan Kardec, na codificação espírita, ele não adentra dentro desse conceito. Ele chama os mundos espirituais de mundos transitórios ou de erraticidade, mas ele não entra em detalhes. 70, 80 anos depois do advento do Espiritismo, surge, né, com Chico Xavier, essa parceria com o espírito de André Luiz. E a grande missão do André Luiz foi exatamente descortinar esse mundo espiritual e trazer mais informações e mais detalhes desses mundos espirituais para nós, né? O que antes caminhava no campo do abstrato, do surreal, né, que era de difícil entendimento, ele começa a pontuar e esclarecer a partir do seu ponto de vista, que fique claro isso. Pode ser que eu, estando no mundo espiritual, eu não tenha a mesma noção que o André Luiz tem. Por exemplo, se eu e o Tiago fizermos uma viagem, por exemplo, lá para a Indonésia, quando nós voltarmos, se você perguntar para ele o que ele achou, ele vai ter a opinião dele, eu vou ter a minha, que nem sempre vai ser igual. Talvez parecido em alguns aspectos, mas não exatamente igual, né? Porque os nossos pontos de vista são de acordo com a nossa capacidade de entendimento. Pois bem, então o André Luiz, ele escancara esse mundo espiritual. Ele começa a contar essa realidade a partir da sua própria história, a partir do seu próprio desencarne, que se deu entre os idos de 1931 e 1932 aproximadamente. Segundo ele transitou por uma região umbralina, que também são cidades espirituais, ou são regiões espirituais, melhor dizendo. Nessa região umbralina, ele foi purgar, entre aspas, né, questões de natureza consciencial e também perispiritual, e só depois dessa transição, que segundo palavras dele durou 8 anos, é que ele conseguiu, depois que ele abriu o seu campo sensorial, que ele percebeu a sua dificuldade, que ele se redimiu consciencialmente diante das leis naturais, através do auto-perdão, é que ele conseguiu mudar a sua frequência. Mudando a sua frequência, ele conseguiu enxergar os seus mentores, os seus assistentes espirituais, que o levaram para a cidade do Nosso Lar. Chegando lá na cidade do Nosso Lar, ele começa a relatar com pormenores o que se passava do lado de lá, segundo a sua perspectiva, como eu já disse, né? E aí a gente vai estudando as obras do André Luiz, que são 13 obras que têm esse objetivo, é a chamada coleção do mundo espiritual, né? Ele começa com o Nosso Lar e ele vai graduando em termos de entendimento e de conhecimentos, até chegar em obras bem pesadas do ponto de vista da compreensão nossa, como, por exemplo, Evolução em Dois Mundos, Ação e Reação, Mecanismo da Mediunidade, Nos Domínios da Mediunidade, enfim. E ele sempre vai contando as histórias, né, trazendo exemplos que ele foi tendo acesso, né, dona Nilce? E ele vai, ao mesmo tempo, esclarecendo as histórias e esclarecendo como que se dá a vida no mundo espiritual. Pois bem, então, até onde a gente consegue entender e consegue compreender, existem várias cidades espirituais em vários níveis, né? Esses níveis são de frequências vibratórias, né? Elas estão em outras densidades físicas que não nessa nossa realidade tridimensional, né? São outras frequências, por isso não as vemos e não as tocamos, e elas estão superpostas de acordo com essa frequência e a vibração, tanto desses núcleos quanto das pessoas que lá habitam temporariamente. E até onde a gente pode compreender, essas cidades, elas estão sim, em cima, ou superpostas em cima das nossas cidades. Podem ser cidades, podem ser metrópoles, megametrópoles, segundo algumas informações, né? Inclusive em cima da cidade de São Paulo existe uma megametrópole espiritual, porque nós temos ali naquele meio 20 milhões de espíritos encarnados.
né? Então, existem uma estrutura muito bem preparada para receber esses espíritos. E, assim, também núcleos, campos, em núcleos de camponeses também, né? Então, quer dizer, eles são muito complexos e estão em faixas superpostas. E a língua que se fala lá, como sugeriu aqui a pergunta, evidentemente que é a língua que nós falamos aqui. Se nós falamos o português, nessas cidades espirituais, nós nos comunicamos através do português também. Porque nessas regiões mais próximas da crosta, ainda se faz a necessidade da linguagem articulada, usando inclusive os mesmos idiomas que nós falamos aqui. Nas cidades mais altas, né, planos de grande sublimação, a comunicação se dá através do pensamento, através de um fenômeno muito parecido com a telepatia. O espírito pensou, ele projeta mentalmente a sua mensagem e o espírito, né, que está na mesma faixa, capta do outro lado. A senhora falou e me confundiu. Essa mensagem. Agora, e segundo sabemos também, nos outros países, evidentemente, que tem cidades espirituais. Isso não é uma exclusividade do Brasil. Todos os países têm, né? E, evidentemente, que a linguagem, quando é falado um idioma, é o característico daquele lugar. Então, as cidades que estão sob a França falam-se o francês, sob a Rússia o russo, sob a Inglaterra o inglês, e assim sucessivamente, né? Agora, como nós vamos para lá, ela pergunta aqui, se um espírito pode ser levado de uma cidade espiritual para uma outra que esteja fora desse núcleo, dificilmente. Se nós estamos encarnados aqui, nós vamos estar nas regiões que são compatíveis com as nossas afinidades, com os nossos gostos. Pois bem, isso aqui dá pano para manga, né? Então eu vou encerrar por aqui, senão não vou deixar ninguém falar. Obrigado. Boa noite. Prazer estar aqui novamente. A pergunta que nos chega é a seguinte: boa noite. Ainda não entendo. Como alguém pode pagar uma dívida de tanto tempo já decorrido, sendo que nesta reencarnação vem sendo totalmente correto? Por mais que escuto que não é punição, não consigo enxergar de outra forma. Podem me explicar novamente? Podemos, sim. Primeiro aqui, a gente tem que nos livrar dessa ideia de dívida. Porque ao longo das nossas reencarnações, nós vamos acumulando bagagens das mais diversas. E muitas dessas bagagens são necessárias para a continuidade do nosso processo evolutivo, e a gente também traz bagagens desnecessárias, bagagens das quais a gente vai ter que abrir mão em um momento consciencial determinado. Então, nada mais é essa dívida supostamente paga do que um abandono dessas bagagens que nós vamos acumulando desnecessariamente ao longo das nossas experiências reencarnatórias. Por exemplo, a mágoa. Existem muitos espíritos magoados com outros espíritos há 3, 4 existências, cultivando esse sentimento desnecessário que deixa o espírito pesado, que deixa o espírito mais denso nas experiências materiais. Então, algumas situações ocorrem para que a gente possa ganhar leveza. E muitas vezes a gente encara isso como uma dívida, mas é muitas das vezes um abandono de cargas desnecessárias acumuladas por nós. A gente vai acumulando, chega um momento em que a gente tem que abrir mão daquele acúmulo que não faz parte mais de um determinado período evolutivo que a gente já conquistou, de que a gente já alcançou. Então não é que a gente está pagando uma dívida, tá certo? Joana de Ângeles, ela diz o seguinte, que nós somos o somatório de nós mesmos ao longo da nossa existência. O que isso quer dizer? Que hoje eu, como Ives, eu sou o somatório do José de ontem, do Antônio de anteontem, né? Que no seu somatório forma a minha personalidade aqui de hoje, as minhas tendências, as minhas preferências, que nem sempre são boas, que nem sempre são positivas. Então, aquelas que não são boas, aquelas que não são positivas, obviamente que eu vou ter que abrir mão. E esse processo de abrir mão, a gente muitas vezes confunde com um pagamento de dívida, mas é o simples abandono de cargas desnecessárias.
que a vida nos traz através de experiências que a gente tem que viver para que a gente possa ganhar uma leveza espiritual para prosseguir na nossa marcha evolutiva. Então é preciso com que a gente compreenda, igual diz aqui na pergunta, mesmo eu sendo totalmente correto na atual existência, por que ainda estou pagando, entre aspas, mesmo eu me esforçando para ser correto? Porque você está sendo correto nessa existência. Mas muitas das vezes na existência anterior você foi uma pessoa incorreta, vamos dizer assim. Então você reencarna de acordo com um planejamento reencarnatório para ter uma vida dentro de uma retidão, mas você vai sofrer as provações a fim de que você possa provar aquela retidão que você se propôs de hoje em diante. E aí vem as provas. Prova nada mais é do que uma situação, uma circunstância existencial que vem a fim de que a gente prove as nossas qualidades morais, a fim de que a gente prove as nossas qualidades intelectuais. Agora, é preciso a gente considerar que no olho do furacão, geralmente é difícil a gente refletir sobre isso, porque a gente se revolta, a gente quer abandonar, né, aquela situação experienciada, né? Por isso que tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que é intitulada Bem e Mal Sofrer. Bem e Mal Sofrer. Ou seja, são experiências que a gente cria de acordo com os nossos anseios íntimos, de acordo com as nossas necessidades de evolução, e dentro delas a gente pode ter um aproveitamento positivo ou a gente pode retroceder através da revolta. Quando a gente retrocede através da revolta, é o mal sofrer. Quando a gente aceita no sentido ali resiliente, de encarar a dificuldade, nos propondo a superá-la verdadeiramente, é o bem sofrer. Então, assim, às vezes a gente precisa tirar essa visão equívoca da mente, né, de pagamento de dívida, que Deus é um Deus punidor, que castiga, né, porque essa ainda é uma reminiscência que a gente traz do passado. E é muito comum que ela se apresente no hoje, porque isso foi nos ensinado durante séculos dessa forma. Então, até a gente desconstruir essa visão do nosso psiquismo, ainda vai requerer um tempo. Então, é muito comum que a gente ainda olhe para a providência divina como esteja nos castigando, como estivesse nos punindo, porque essa é uma visão histórica que a gente traz construída no nosso psiquismo e que hoje, com o esclarecimento que a gente tem, é que a gente está começando a desconstruir toda essa visão equivocada que durante séculos nos foi ensinado. Tá certo? Boa noite. O que acontece quando colocamos nomes e endereços na caixa de vibração? Ótima pergunta. Né? Porque quantos de nós escreve o nome, deixa lá na caixa de vibração e às vezes não faz a mínima ideia do que vai acontecer? Essa é uma pergunta, gostei, ótima. Nós, espíritas, a gente tem uma certa... Às vezes a gente até tem um certo orgulho de manter um certo mistério sobre algumas certas práticas, né, para a gente manter assim não, eu conheço sobre isso, você, né, uma certa dependência com o outro. Né? Infelizmente a gente ainda tem uma tradição religiosa, católica, ainda muito forte dentro de nós, né? E a gente, às vezes, vai passando as práticas para frente e a gente não explica muito sobre aquela prática. Não, é assim que faz. Não, é assim que você tem que fazer. E o camarada segue aquilo que alguém falou que tem que fazer e pronto. E não questiona. Né? O passe, tá? Não só a caixa de vibração, mas o passe também, tá, gente? Tem muita gente que senta para tomar um passe e não faz a mínima ideia do que está acontecendo ali. A culpa é dela? De maneira nenhuma. Nós, às vezes, não esclarecemos, a gente, às vezes, não fala o que verdadeiramente vai acontecer, a gente vira para a pessoa, não, meu filho, você relaxa, pensa em Jesus, senta lá e pronto, e vai vir a vibração e é isso mesmo. E, às vezes, a pessoa está chegando pela primeira vez, né, e ela não sabe o que significa uma caixa de vibração, não sabe o que significa um passe, e ela chega, às vezes, com medo, e ela chega na cabine de passe, escuro, aí olha para aquele monte de pessoas, aquele monte de múmia assim parado.
Aí ela está chegando pela primeira vez, ela quer ser educada, às vezes ela entra, boa noite, né, cumprimenta alguém, aí o pessoal, ninguém fala nada, ninguém responde, aí o medo aumenta, pronto, o que esse pessoal vai fazer comigo? Né, porque ninguém não pode falar nada, senão a gente vai quebrar a vibração. Né? Então, a gente, às vezes, mantém um certo mistério sobre algumas práticas, e a pessoa sai de um passo, às vezes, ela não sente nada, e ela tem medo de falar que não sentiu nada. Por quê? Porque ela chega para a gente e fala, olha, tomei paz, não senti nada. Tomei paz, não... Aliás, senti mal, às vezes, até. Ela tem medo de falar, porque quando ela fala, nós viramos para ela e dizemos assim, é porque você não teve fé o bastante. Não, é porque você não pensou em Jesus o suficiente. Entende? A gente ainda joga a culpa em cima do coitado. Às vezes ele já vem, né, desequilibrado, em desarmonia. Quando fala isso com a gente ainda joga a culpa em cima dele. Então, a questão de caixa de vibração é a mesma coisa. A gente vai seguindo na prática e muitas vezes a gente não faz a mínima ideia do que acontece naquilo ali. Um dos motivos da gente não saber é porque é o seguinte também. Cada casa tem uma prática diferente. Né? Não há um consenso sobre isso aqui, não. Tá, gente? Isso aqui, na época de Kardec, ainda não era uma prática comum, na época de Kardec. Ao longo do tempo que nós fomos aperfeiçoando, né, e a gente foi introduzindo esses métodos de auxílio para os espíritos. Então, o que acontece? Você colocou um nome numa caixa de vibração, pode ser, tem algumas casas que adotam isso, apenas como uma muleta mental, tá? Apenas como muleta mental, aqui eu estou falando sem medo de errar. Tem casa que adota apenas como muleta mental. A pessoa vai lá, coloca o nome e deixa lá. Por quê? Porque eu chego, tem um familiar meu que está passando por dificuldade. E eu venho, coloco o nome dele, o endereço, coloquei na caixa de vibração. E eu sento lá e começo. Não, mas vai ser encaminhado? Vai ser encaminhado? Já coloquei o nome dele ali, né? Eu sei que a espiritualidade vai ajudar. E a pessoa passa a vibrar. Essa vibração que você tem para aquela pessoa já é o auxílio que está chegando nela. Aí você vai para sua casa e você deita para dormir. Na hora que o seu espírito sai, se você realmente quer o auxílio daquela pessoa que você deixou o nome dela aqui, provavelmente a espiritualidade vai te recrutar para você ir lá auxiliar aquela pessoa, seja, né, onde ela esteja, quando ela também sai do corpo durante a noite, no sono físico. Mas por que você vai? Por causa da sua preocupação com o bem-estar dela. Então tem casa que adota somente quanto a isso. Agora, tem casa, por exemplo, que pega uma caixa de vibração, pega os nomes, endereços, leva para uma reunião mediúnica, às vezes lê o nome da pessoa que está lá e pede a espiritualidade para fazer algum tipo de averiguação, vamos dizer assim. E é por isso que tem que ter o endereço, para saber buscar aquela pessoa, porque não é assim, mágica. Né? Não, tem lá um nome, José Antônio. Tá, mas cadê o José Antônio? Então, onde que a gente tem que procurar? Então, tem que ter o endereço dele lá. A espiritualidade pode ir até aquele espírito, tentar saber o que está acontecendo com ele, o que ele está passando. O André Luiz, eu não vou lembrar o nome do livro, não sei se o Alexandre ou o Ives vai se lembrar, mas tem um caso clássico disso aqui, né, onde um espírito vai numa casa espírita, pediu auxílio para outra pessoa, e a equipe espiritual que estava ali naquele centro, naquele momento, pega, né, a pessoa traz ali o nome e o endereço, a equipe espiritual vai até a casa, faz toda uma averiguação, vê o que a pessoa estava precisando, e dá o auxílio para ela, que ela precisava naquele momento. Então, vai depender de certas casas, né? A gente tem práticas um pouco diferenciadas, justamente porque o Kardec não falou muito disso aqui, então não é um conhecimento fechado. Tá? O passe é o mesmo princípio, tá, gente? Kardec, embora ele tenha estudado 35 anos magnetismo antes do espiritismo, ele não fechou o assunto sobre passe. No discurso de enterro do Kardec, Camille Flammarion fala assim, o mestre estava envolvido numa nova obra que unia espiritismo e magnetismo, ou seja, ele estava numa nova obra para falar sobre isso, mas ele não falou, ele não deixou fechado. Então é por isso que a gente vai ter casas com procedimentos totalmente distorcidos, e a questão da caixa de vibração é mais ou menos nesse sentido também. Mas a pessoa que fez a pergunta, né, eu espero que tenha entendido, né, pode ser no sentido de você mesmo que colocou o nome dele lá auxiliar, ou a equipe espiritual vinculada à casa ir até a pessoa e auxiliar no que eles podem fazer. Bom, é isso mesmo, muito bem respondido. E, de fato, nessas obras do André Luiz que nós citamos, né, há fatos semelhantes a esse que o Tiago relatou. Né? Quando o nome é levado para vibração, quando é na reunião mediúnica, os espíritos já estão pesquisando aqueles acontecimentos, e, na maioria das vezes, esses necessitados já estão sob a ajuda da espiritualidade. Muitas das vezes, o chamado obsessor, né, se não for encarnado, ele já se manifesta a partir dali. Pois bem,
Qual a visão de Maria, mãe de Jesus, para o Espiritismo? A mãe de Jesus, né, com todo respeito. E, evidentemente, que não é qualquer espírito, né? Para ter sido escolhido como mãe de Jesus, na minha opinião pessoal, é um espírito que já estava, de certa forma, preparado ou preparada para receber a encarnação de Jesus, né? E a gente sabe também que, depois desta sua experiência como mãe de Jesus, ela se desenvolveu espiritualmente cada vez mais e hoje, segundo também informações, é um espírito que colabora de forma intensa no mundo espiritual pelos necessitados, principalmente pelos espíritos suicidas. É a informação de Ivone Pereira do Amaral no livro Memórias de um Suicida, né? Então, é um espírito que merece todo o nosso carinho, todo o nosso respeito, mas sem dogmatismo, né? Vocês já ouviram falar de uma doutrina chamada Vale do Amanhecer? Fale sobre. Bom, eu já ouvi falar, não posso falar sobre porque eu não conheço. A única coisa que eu acho que não é uma casa espírita. O que rotula uma casa espírita? É uma casa que tem como parâmetro didático as obras de Allan Kardec. Então, eu não sei, vocês sabem? Se lá estuda, se é o parâmetro, não, né? Bom, então, agora, é uma casa que, se é do bem, se propõe a fazer o bem, merece todo o nosso respeito, né? Claro que merece. Mas, infelizmente, eu não posso falar sobre. O que é pecado segundo o Espiritismo? Esse conceito é o mesmo de 2 ou 3 mil anos atrás? Claro que não, né? Quer dizer, o conceito de pecado de 2, 3 mil anos atrás, ele era relativo à questão do entendimento das pessoas daquela época, né? As pessoas eram muito ignorantes, mais ainda do que nós somos hoje. Então, o pecado era uma forma de educação muito na base do medo, né? Como nós, às vezes, fazemos com as crianças, né, Gabi? Olha, não vai naquele lugar ali não, porque ali tem um bicho-papão que mora ali dentro, né, e ele vai te pegar. Então, era mais ou menos assim, não faz isso não, que isso é pecado, Deus castiga. Então, os antigos profetas, Moisés, usavam muito dessa prática, né, porque as pessoas eram muito ignorantes, elas muito estúpidas. Então, era necessário criar este mecanismo, né, dona Edna, de medo nas pessoas. Daí surgiu o conceito de pecado, né? Mas era necessário. Hoje, na atual conjuntura, com os esclarecimentos, com a evolução intelectual, tecnológica e também, por que não, moral, a gente já consegue compreender isso de uma nova maneira, né? Pelo menos na perspectiva espírita. Os pecados, eu acredito, que são os erros que nós tenhamos consciência deles. Porque tem aqueles erros que fazem parte da nossa própria evolução. A gente os comete por ignorância. Mas quando nós temos conhecimento suficiente e cometemos esses erros, aí nós podemos entender que seja o pecado de hoje. É aquele erro que você está cometendo, tendo consciência de que você está fazendo uma coisa errada. Na questão 621, lá do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta à espiritualidade aonde estão gravadas as leis divinas, né? Na consciência de cada um de nós. Então, todos nós já trazemos na nossa consciência, né, as leis naturais, as leis divinas. À medida que vamos desenvolvendo intelectualmente e principalmente moralmente, nós vamos tendo mais acesso a essa realidade dessas leis divinas. E quando mais conhecemos, mais responsabilidade nós temos nas nossas práticas, da onde Jesus talvez tenha dito, né, aqueles que mais saberão, mais serão cobrados. Então, uma vez, dona Edna, tomando consciência das coisas, através do conhecimento, do desenvolvimento, né, você sabe o que é certo e o que é errado. Você já tem esse discernimento. E aí você aplica o seu livre-arbítrio de acordo com esse seu conhecimento. Se você, sabendo que a coisa é errada e insiste em fazer, aí nós podemos dizer que isso seja um pecado, né? E toda ação há uma reação igual ao contrário, né? O conceito de karma, inclusive, que o Ives disse aqui, né? Karma, em sânscrito, quer dizer ação. Então, toda uma ação tem uma reação igual ao contrário. E a gente fazendo uma ação que é ruim, que é negativa, que nós temos consciência dela, evidentemente que vai ter uma reação punitiva, no sentido da punição como forma de aprendizado. Não como forma simplesmente de punição, mas como forma de aprendizado. Então, é isso.
Por que nos 10 mandamentos não tem não desejar o homem da próxima? A mulher não tinha vez na sociedade? A pergunta diz assim. Realmente, a mulher não tinha vez na sociedade, não. Essa vez que a mulher foi ganhando na sociedade é uma conquista muito recente na trajetória aí humana. Tanto é assim que o complemento dessa advertência aí é: não desejais a mulher do próximo, nem o seu gado, nem as suas propriedades. Ou seja, colocava a mulher como sendo uma propriedade ali do homem, né? Mas Jesus, como ele veio para quebrar preconceitos, como ele veio para mudar um conservadorismo vigente na época, através do evangelho que iguala a todos nós, independente de cor, de credo, de sexo, né? Na passagem da mulher adúltera, a gente vai perceber que Jesus, ele toma uma postura ali de um missionário, né, que veio igualar as criaturas através de uma ideia de imortalidade, né, através de uma ideia da continuidade da existência. Então, aquele que tiver pecado, que atire a primeira pedra, né, quando eles tinham pego a mulher em adultério, né, e que foram ali julgá-las conforme a lei estabelecida que mandava apedrejar. E Jesus, através da sua didática celeste, ele disse, né, atire a primeira pedra aquele dentre vós que estiver sem pecado, né? Mas a gente pode encarar como isso uma contradição, porque Jesus também disse que não veio destruir a lei. Não foi isso que Jesus disse? Então, como que os acusadores daquela mulher, diante daquele fato, né, e falam assim para ele, não vim a lei manda que apedrejar, tu, porém, o que dizes? E ele dá essa resposta, né? Então, assim, a gente pode perceber uma contradição a princípio. Mas quando ele fala, não vim destruir a lei, mas vim dar cumprimento, de que lei que ele está falando? É esse que é o ponto central que a gente precisa refletir. Que lei que ele está falando? Será que ele estava falando da lei vigente na época, estabelecida por Moisés dentro de um contexto histórico próprio, de preparo das consciências para uma realidade maior que viria, né, com a missão de Jesus no planeta? Não, ele veio dar cumprimento à lei de Deus, porque uma coisa é a lei dos homens, né? A lei dos homens falha, assim como o próprio ser humano, e outra coisa é a lei divina. Então, quando Jesus ele fala que ele não veio destruir a lei, ele está querendo dizer que ele não veio destruir a lei vigente na época, mas ele veio dar cumprimento à lei divina, que é uma lei muito superior àquela estabelecida naquele momento. Mas a mulher realmente não tinha vez naquela época. E mesmo depois da mensagem da Boa Nova, foi depois de muito tempo que a mulher começou a ganhar espaço na sociedade, estabelecendo também os seus direitos. Por isso que Emmanuel ele fala que 2000 anos de evangelho na Terra é um tempo relativamente pequeno em se tratando dos propósitos que a providência divina tem para a vida humana enquanto espíritos imortais que somos, né? Então, naquela época, a mulher realmente não tinha vez. Então, por isso que Moisés ele coloca esse mandamento aí. Mas Jesus ele veio igualar as criaturas. Então, houve uma quebra desse tabu e houve um avanço na humanidade através da Boa Nova, através da Boa Notícia, né? Eu vou incluir uma pergunta aqui que chegou, que é uma continuação da pergunta da bebida. Aí a pessoa pergunta, voltando ao assunto da bebida alcoólica, o que acontece com a pessoa que atrai espíritos viciados para perto de si? Que tipo de mal ou influências negativas eles podem exercer na pessoa? Veja bem, aqui esse tipo de espírito, né, que é esporádico, né, é ocasional, ele só vai juntar, ele só vai
entrar em sintonia com aquele espírito por causa de um objetivo específico, que é esse da bebida, o que ele pode causar é uma desvitalização daquele espírito que ele está obsidiando. O que é isso? Vocês já dormiram e acordaram mais cansados do que quando foram dormir? Alguém aqui já aconteceu isso? Não estou dizendo que é 100% esses casos, né? Senão o pessoal depois vai me pegar de couro aqui. Mas, na maioria dos casos, o que acontece? A gente dorme, o espírito sai do corpo e você vai realizar os seus desejos no mundo espiritual. E, geralmente, quando a gente, né, faz um trabalho aí reflexivo, vai olhar o teor dos nossos desejos ainda. Então, quando a gente vai para o mundo espiritual e a gente vai satisfazer os nossos desejos, a gente está com os espíritos ali. Então, veja bem, se você está no mundo espiritual, realizando seus desejos, e se a gente já sabe que o espírito ele não consegue beber ou comer alguma coisa, ele precisa de colar em alguém para desvitalizar aquela pessoa, e você está no mundo espiritual, é como se você fosse um espírito que vai fazer essa mesma coisa. Então, às vezes, quando você junta com algumas equipes espirituais, quando você sai do corpo à noite e vai beber, e vai para a balada, e vai fazer algum outro tipo né, que você queira fazer, o que acontece? Você também é desvitalizado. Por mais que você ali está fora do corpo, você ainda mantém um cordão de prata ligado ao seu corpo físico, que ainda tem algum ali, um resquício nesse cordão de prata de fluido vital, que os espíritos, para eles terem essa sensação da bebida, da comida, eles precisam desse fluido vital. Então, eles precisam dele, de você, encarnado, que está lá no mundo espiritual, nesse momento do sono, para ter essa sensação. Então, quando você volta para o corpo e se acorda, você, nossa, realmente cansado, extenuado, mas por causa dessas questões que a gente vai fazer quando a gente dorme. A questão é, o que o espírito pode prejudicar, né, para esse que ele vai entrar em sintonia por causa da bebida? Nessa questão da desvitalização. Né? Absorver um pouquinho ali daquele fluido vital para ele ter a sensação da bebida, e isso vai causar desânimo, rebaixamento de humor. Às vezes, dependendo da pessoa, né, da elaboração dela, isso pode levar até ou irritação, né, o efeito ao contrário. Então, irritação, mau humor, labilidade emocional, né, isso tudo pode levar numa pessoa dessa. Ó, que tipo de mal ou influência negativa eles podem exercer na pessoa? Esse tipo de mal. E além do que, se você fez uma patotinha de espírito ao seu redor ali, que gosta de fazer aquele hábito que você está fazendo, na hora que você decidir parar, que pessoal vai deixar? Está vendo por que existe tantas recaídas, tanto de bebida, de cigarro, de drogas, né? Drogas, a gente sabe que bebida e cigarro mas maconha, cocaína. Por quê? Porque na hora que o espírito decide parar, vou parar. Além, lógico, da dependência física e psicológica do próprio sujeito, mas aí aquela equipe espiritual que está lá do lado dele, falando, meu filho, vamos beber, o que você está achando? Vamos embora, olha aqui, todo mundo aqui querendo. Ó. Estão entendendo por que é difícil, às vezes, uma pessoa se manter, né, firme num desejo de parar de fumar, de beber? Né? E outra coisa que a gente pode pensar também, quantas vezes você bebe porque você realmente deseja beber? Ou porque você está sendo influenciado a beber? Às vezes está na sua casa tranquilo. Está vendo um filme, vendo uma novela, beleza, de boa. De repente vem um pensamento, opa, vou beber, né? Vou ali fumar um cigarro. Será que é você mesmo que deseja ou alguém soprou no seu ouvido? Então, é questões que a gente tem que ir elaborando conosco mesmo. Tá? Vi vocês falando sobre autoobsessão e fiquei na dúvida. 11 anos atrás, namorei uma pessoa, éramos muito jovens e não deu certo. Casamos com pessoas diferentes, nunca mais tive contato nem notícia sobre ele. O problema é que nunca o esqueci. E durante esses anos tenho sonhos super reais com ele. Isso é autoobsessão? Ou pode ter a ver com vidas passadas, pois ouvi falar de almas afins? Veja bem, para a gente, né, poder responder sobre um caso, uma pergunta tão específica como essa, é um pouco complicado, porque não tem como eu afirmar se isso é questão de vidas passadas ou não. Aqui não tem como. Isso, numa reunião mediúnica, pode até ser, se for útil para os dois ali no caso, pode até ser que seja revelado. Mas para a gente falar aqui, realmente eu pelo menos, não consigo. Veja bem, a questão das almas afins é complicado, isso, dentro da doutrina espírita. Né, porque depende muito de qual estágio da vida você está. Aí o seu pensamento sobre almas afins. Eles dizem que se você pergunta para um jovem, né, um jovem decidiu casar, aí você pergunta para o jovem, seu casamento é o quê?
Aí ele, não, de almas afins, no auge do apaixonamento. Né? Aí o camarada casa. Passa uns 3, 5 anos de casamento. Aí você chega para ele e pergunta de novo, né? E aí, e agora o casamento? Né? Como é que é? É de almas afins ainda? Aí ele já vira para você e já fala, rapaz, o negócio é provação, porque o trem está começando a ficar complicado. Depois de uns 10, 15 anos, menino, se você perguntar para ele de novo, e agora o seu casamento, como é que é ele? Expiação brava. Porque, ou passar o que eu passo, o negócio é complicado. Mas agora falando sério, a questão da almas afins, gente, não existe ninguém votado para ninguém. A gente tem, né, esse ideal romântico, como seria bom se tivesse alguém, né, que vem me completar todas as minhas mazelas. Né? A gente sabe que tem até a sua certa beleza, né, o seu conforto nesse idealismo, mas não existe. Deus, é óbvio, não fez almas pela metade, onde você vai encontrar alguém que já está marcado para você e que você vai viver com aquela pessoa e serão felizes para sempre. Não, aqui, ao longo da nossa evolução, a gente vai se conhecendo e a gente vai se afinizando com as pessoas. Então, é óbvio que durante a sua caminhada, você vai ter espíritos que você é mais afim com aquele espírito. É óbvio que vai ter um ou outro que você realmente vai ter uma afinidade ali maior durante a caminhada, mas chegado num certo grau de evolução, né, o mesmo sentimento que você tem por um espírito, você terá por todos. Jesus, quando ele olhava para o Alexandre, você acha que ele sentia diferente pelo Alexandre do que ele sente por mim? Ou por qualquer um de nós aqui? De maneira alguma. Quando ele olhava para Maria, por exemplo, não é? Quem são meus pais? Quem são minhas irmãs? Entende? Então, ou seja, o sentimento, ele é único, é amor. Então, você olhou para o espírito, é amor. Acabou de conhecer, é amor. Porque o espírito é aqui dentro, não depende do que o outro vai fazer. O espírito o sentimento, ele é sempre de você para com o outro, não vai depender do que o outro vai fazer com você. Tá bom? Então, a questão da almas afins, realmente, né, a gente tem, no Espiritismo, né, o Emmanuel, certa vez falou sobre isso, causou uma controvérsia danada, depois dizem que ele se reparou, né, falou que não existia mais, a gente não sabe se foi ele mesmo, se foi uma nota da FEB, né, mas não entrando nisso, não existe, os espíritos são clássicos em nos dizer. Tá? Não consigo saber se é questão de vida passada ou não. Tá? Pode ser uma auto-obsessão? Pode. Às vezes o seu casamento agora não está dando certo e você cria aquele idealismo que, se eu tivesse escolhido diferente. Esse é, às vezes, um mecanismo de defesa que a gente utiliza para não nos entregar naquele relacionamento atual. Né? Então, é óbvio, tente fazer o que está ao seu alcance para dar certo com a pessoa que você está agora. É óbvio, chega num certo momento que, se não dá mais, paciência. Mas tente, né, faça o máximo que você pode para dar certo com o seu atual relacionamento. Ô, Tiago, só uma colocação com o que ele falou na primeira pergunta, que ele falou que às vezes a gente tem uma experiência desgastante no plano espiritual e acorda cansado através do nosso apego às sensações mais densas, né? Mas também, em contrapartida, existe, vamos dizer assim, uma revitalização mais intensa naqueles que estão imbuídos de uma tarefa específica, né, muito necessária para a emancipação de uma coletividade, por exemplo. Então, a revitalização do fluido vital pode ser muito mais intensa e a pessoa acordar com muito mais disposição em poucas horas de sono, quando ela está muito imbuída no dever que ela tem, quando ela está muito imbuída no cumprimento do dever. Então, o Chico Xavier, por exemplo, ele em 3 horas de sono, ele acordava bem para ficar em vigília por 3 dias. Né? Por quê? Porque essa revitalização nele, né, ocorria de uma maneira mais intensa. Então, às vezes, a gente pode acordar desgastado por todos esses motivos que o Tiago citou, mas quando a gente está imbuído de uma tarefa nobre, né, de uma tarefa de caridade, cultivando bons pensamentos, e a nossa, vamos dizer assim, necessidade em estado de vigília é maior do que durante o sono, às vezes essa revitalização ela ocorre em menos tempo. Então, com 4, com 3 horas de sono, a gente já acorda bem, a gente já acorda disposto. Isso aí. Sobre a alma gêmea, né, Tiago? Acho que o Emmanuel estava apaixonado, né, quando ele... Continua, exato. Mas é mais ou menos assim, a gente procura a alma gêmea, mas a gente quer que a outra metade da laranja seja uma laranja
docinha, né, dona Edna? Só que a gente é um limão galego, né? Aí não combina. Aí nós vamos encontrar um limão galego mesmo, não tem jeito. Então vamos lá. Minha esposa é evangélica, mas não gosta que eu vou ao centro espírita. Exige que eu acompanhe lá na igreja evangélica, mas eu não me sinto bem. O que fazer? Olha, eu te aconselho que você vá com ela. Se faz bem para ela, né, e se você é espírita realmente, já entendeu a proposta do espiritismo, isso não vai te fazer mal nenhum. Até porque lá também você vai encontrar assistência espiritual, você vai encontrar paz de espírito, né? E se você vai trazer felicidade para sua esposa, por que não acompanhá-la? Eu só te sugiro que você não fale nada com o pastor. Ele pode dizer que você está com capita, né? Então evita falar com ele que você é espírita. A minha esposa, ela é católica, dá aula de catecismo e tal, né? Tem as suas convicções, e que eu respeito muito, inclusive. No começo nós tivemos algumas desavenças nesse sentido, mas hoje não. Mas esporadicamente eu vou com ela na missa, ela gosta que eu vou na missa da família no domingo, eu vou tranquilo, da minha parte não tem problema nenhum, pelo contrário. Né? Então, se é o bem da família e para a felicidade da esposa, não tem nada demais, né? Agora, você tem que realmente estar convicto dos seus princípios. Às vezes, sinto uma dor tão grande no peito, uma tristeza, que a minha vontade é de me matar. Acho que sim. Esse sentimento é recorrente na minha vida. Sinto até vergonha de dizer isso. Estou firme na terapia, mas começo a pensar que isso tem um fundo espiritual. É possível? O que eu posso fazer? Bom, eu acho que a sua colocação foi muito importante, que muitos de nós vivemos ou podemos viver momentos assim, né? Essa melancolia, essa tristeza que às vezes nos abate, ela tem causas profundas, né? E que é difícil de mencionar, até para um terapeuta, por mais hábil que ele seja. Pode ser questões de natureza genética, pode ser questões de natureza de vidas passadas, pode ser estresse do trabalho, pode ser frustrações, pode ser mágoas, pode ser uma série de coisas. Mas, enfim, uma vez detectado isso aqui, o que você está relatando é que você precisa realmente de ajuda. E é preciso que você vá atrás de ajuda. Pelo que você falou, você já está fazendo terapia, o que é excelente, né? Continua na terapia. Tem fundo espiritual? Provavelmente sim. O Roberto Lúcio, que é um psiquiatra que esteve aqui recentemente, ele tem um livro falando sobre as causas da depressão. Ele diz que nem toda depressão é causada por influência espiritual. Mas uma vez estando em depressão, indubitavelmente a pessoa está sob influência espiritual. Porque uma vez que a gente está em depressão, o próprio nome já diz, né, que é uma depressão, uma vez que a gente está com um nível vibracional lá embaixo, né, nós estamos em sintonia com espíritos afins. Então, é preciso ajudar e se ajudar. Né, a parábola do bom samaritano caracteriza muito isso, né, Gabi? Um homem desceu de Jerusalém para Jericó. Ele desceu a sua sintonia, as suas vibrações. No meio do caminho foi assaltado por ladrões, que o bateram, que o roubaram, que o deixaram semi-morto. Esses são os níveis da obsessão. Obsessão simples, fascinação e subjugação. Passou um levita que nada fez. Passou um sacerdote que também nada fez. Passou um samaritano que lhe estendeu as mãos. Quer dizer, uma vez a criatura estando nessa condição, ela precisa de ajuda. Né? A terapia, sem dúvida nenhuma. A assistência de um psiquiatra é muito importante, porque uma vez instalada a depressão, a pessoa se desarmoniza do ponto de vista orgânico, né? As sinapses entram em parafuso, diversas químicas do corpo perdem a sua sintonia, e é preciso recompor essas químicas, restabelecer essa harmonia, né, das sinapses, e isso é papel do médico, do psiquiatra, né, e a assistência espiritual, seja numa casa católica, evangélica, mas de preferência numa casa espírita. Né? Porque é brincadeira, mas porque, de fato, a casa espírita nós temos entendimento dessa temática. Né? Uma vez instalada, assim, a obsessão, deve passar por um tratamento espiritual, os nomes lá na reunião mediúnica para que seja tratada e continuar nesse propósito. Porque uma vez quando você começa a ter pensamentos negativos, né, você está muito próximo de cometer um suicídio, que pode ser evitado. Então é isso mesmo, peça ajuda, não tenha vergonha de falar, todos nós estamos suscetíveis a passar por isso, devido a essas coisas todas que eu disse para vocês, que isso é muito complexo, mas é importante que você não tenha vergonha de pedir ajuda e que se proponha a ser ajudada também.
né? E convicção em Deus, fé nos bons espíritos, que eles estão aqui realmente para nos ajudar. E a casa espírita tem esse propósito: acolher, a receber, a esclarecer, mas principalmente consolar aqueles que estão em sofrimento, porque todos nós, mais cedo ou mais tarde, o sofrimento vai bater a nossa porta. Afinal, nós estamos no mundo de provas e expiação. É isso.